depois dessa experiência maravilhosa, eu quero dar agora o meu boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de apometria. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa 8ª aula e nós vamos falar da 11ª lei da apometria. Lembrando a vocês que são 13, né? Então nós já passamos aqui por 10 leis e vamos hoje falar de uma lei que ela é muito importante para que nós possamos fazer o tratamento, para que nós tenhamos a compreensão da situação energética em que se encontram os nossos irmãozinhos desencarnados, principalmente aqueles que se recusam a reencarnar. É a 11ª lei, a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Então, primeiro a gente tem que explicar para vocês o que é ação telúrica. Alguém aqui não sabe o que é ação telúrica? Todo mundo doutorado em ação telúrica, né? Isso é ótimo, muito bom. A ação telúrica é a energia emitida pela Terra, por Gaia, pelo espírito da Terra. É uma energia que ela movimenta todos os fluxos energéticos do nosso planeta. Porque o nosso planeta, ele é como aqui fala, ó, uma rede, uma tela magnética em que todos os organismos do nosso planeta estão interligados, são conectados. Então essa ação telúrica é essa energia que vem lá do centro do planeta e vem passando por todas as camadas até chegar na nossa camada e se expande por todo o orbe do planeta. Quando a gente fala em orbe, é porque a gente pega toda a camada energética que envolve aquele planeta. Porque a Terra não é só esse planeta, esse aglomerado de terra, água, minerais, gases que estão lá constando da tabela periódica. Não. Ela tem uma camada vibratória muito maior, segundo informações que a gente fala, chega a ser até 10 vezes maior do que o planeta, em volta dele todinho. Por isso que quando se fala em nível espiritual, não se fala o planeta, se fala o orbe terrestre, né? O orbe terreno. E essa energia, ela impulsiona tudo que está dentro desse planeta para evoluir. Ela força a lei da evolução a tudo, a todas as criaturas, a tudo que está sendo gerado, a tudo aquilo que está se desenvolvendo dentro do planeta, dentro desse orbe. Então, o que acontece? Há, às vezes, a insistência de certos espíritos em não querer buscar essa evolução. E uma das formas que eles têm para evitar essa evolução, serem empurrados por essa energia, é não reencarnarem. Por quê? Porque a encarnação é justamente a oportunidade que o ser tem para evoluir. É a oportunidade que o ser tem para poder aprender, para resgatar suas dívidas passadas e evoluir, seguir na sua caminhada rumo à ascensão. É aquela famosa escada de Ra, né? A escada da evolução. Aí o que acontece? Essa pessoa resiste à reencarnação. Ela fala, eu não quero reencarnar. E ela foge. Vocês se lembram lá no livro Nosso Lar, ou no filme Nosso Lar, quando os mensageiros da luz lá de Nosso Lar, quando eles chegavam lá no umbral e tinha espíritos que corriam deles, e inclusive o próprio André Luiz se fingia de morto, né, para não ser resgatado, até que um dia ele resolveu apelar para a oração, se abriu para essa nova frequência, e aí os irmãos de luz foram lá e resgataram ele. Pois é, tem muito espírito que faz isso, se finge de morto, corre, se revolta, se esconde, né?
E inclusive outro dia eu estava lendo um livro que aquele, mãezinha, O Caminho do Vício, Rastros do Vício, né? Em que a equipe espiritual foi numa casa para poder fazer o resgate dos espíritos, e os espíritos corriam deles, se escondiam, né? Tentavam se esconder. E somente aqueles que queriam ser resgatados é que aí a equipe espiritual ia lá e resgatava, né? Livre-arbítrio. Então o que acontece? O planeta, essa energia do planeta, ela vai meio que desgastando energeticamente esse espírito, para que ele seja novamente impulsionado à reencarnação. E aí, quanto mais ele resiste, maior o desgaste energético dele. E esse desgaste energético repercute nos seus corpos espirituais, principalmente no mais denso, que vocês, como eu já expliquei aqui, após o desencarne, o ser humano perde os dois últimos corpos. O físico, que vai lá para a terra, vai ser queimado, e o duplo etérico, que se dissolve no fluido cósmico universal, afinal ele é todo energético, então ele volta para a energia. Aí o próximo é o corpo astral, que é o corpo de manifestação no plano espiritual. Então este corpo vai sofrendo a ação telúrica. Então o que acontece? Ele vai sofrendo deformações. Vai ficando cada vez mais deformado, cada vez mais debilitado, até que esse espírito não tem outra alternativa a não ser reencarnar. Porque pode se ele... a ovodização, isso, né? Pode chegar, né? Porque se ele insistir em não reencarnar, aí acontece o processo de ovoidização, né? Que vocês sabem, igual eu já expliquei aqui e posso repetir, que um espírito, ele perde os seus corpos por dois processos. Ou pelo processo de iluminação, aí ele vai perdendo os corpos inferiores, como eu já expliquei, os mestres ascensos, quando eles chegam à condição de ascenso, ele já não reencarna mais, não há necessidade de reencarnar. Citei o caso do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele até pediu para reencarnar e a espiritualidade falou para ele: você não precisa mais reencarnar, né? E tem a perda por esse processo, que é o processo de desgaste energético, a ponto de a pessoa perder o corpo astral e sofrer o processo de ovoidização. Então, esse processo de ação telúrica, ele ocorre com os espíritos renitentes, que se negam a reencarnar. E na sua grande maioria, são espíritos que têm um determinado conhecimento, porque eles conseguem evitar, burlar as leis cósmicas, evitando o seu reencarno. Então é como se eles fossem aquele jogador de futebol que é bom de drible. A hora que a energia que vai impulsionar para que ele venha para o reencarne vai para ele, ele dribla. De alguma forma, ele dribla. Seja trabalhando algum tipo de energia, seja adensando a sua, vamos dizer, o seu tônus vibratório, a sua vibração, descendo a sua vibração e, vamos dizer, essa energia passa direto. Então ele acaba não sendo buscado pela energia para que venha reencarnar. Então essa ação vai desgastando os corpos dele, ele vai definhando, chega ao ponto de ele perder a forma humana. Ele vai primeiro definhando a ponto de perder as características de saúde. Ele vai emagrecendo, a pele vai mudando o tônus, vão aparecendo ulcerações, vão aparecendo manchas, perde os cabelos. Nos livros de Robson Pinheiro, ele narra sempre os magos negros com quem eles se defrontam, são sempre todos deformados, justamente porque eles evitam a reencarnação aí há milênios, né? Então realmente há essa perda energética muito forte
por parte desses magos. E os magos negros possivelmente não estejam todos horrorizados, porque eles têm o conhecimento. Porque tem o conhecimento. Quer dizer, ele dribla. Exatamente. Né? E ele continua por isso também. E o conhecimento deles é tão vasto, tão forte, que mesmo ele estando desgastado pela ação telúrica, ele plasma um corpo novo para ele. E aparecem bonitos quando eles querem. Isso, exatamente. Eles aparece bonito. Isso. Faz a ideoplastia que ele quer. Lá até no... de um orixá lá dentro. Isso. A gente tem que perceber que você vê uma unha grande, você vê um rabo, você vê alguma coisa. Alguma coisa que destoa das características perfeitas. Né? Aí o que acontece? Esses irmãos, eles plasmam o corpo que querem. Tanto que naquele livro sobre o signo de Aquário, não sei quem que falou para mim outro dia que está lendo ele aqui na casa, acho que é o Christian, que ele falou que está apaixonado no livro. Lá no livro mostra um irmão que era um mago negro, o Arnak, que foi resgatado pela equipe espiritual. O Arnak, ele se manifesta com uma forma exuberantemente bonita. Muito bonito mesmo. E aí, depois de um certo tempo, a equipe espiritual permite que o médium veja a verdadeira forma dele. E aí é mostrado que ele já estava evitando o reencarne há pouquíssimo tempo, só 12 mil anos. Só 12 mil anos que ele evitava o reencarne. Esse então nunca ouviu falar de Jesus. Pois é, então ele estava com a forma completamente desfigurada. Então, nós vamos, depois dessa explicação, vamos dizer assim, um pouco mais direta, nós vamos passar para o conteúdo teórico. E vocês vão ver que é exatamente isso que eu falei. É exatamente essa ação da energia do planeta que está empurrando os filhos de Deus para a evolução. E aqueles que resistem à lei da evolução, porque tudo no universo evolui, tudo no universo se expande, né? Aquele que resiste sofre essa lei. E mesmo que ele resista por milhares de anos ou até milhões, como um dia já foi manifestado, que veio um irmãozinho que depois de milhões de anos de exílio aqui na Terra, ele está tendo agora a oportunidade de reencarne. Foi aquele caso que eu contei para vocês, que ele veio agora com microcefalia, né? Então foi um trabalho muito interessante que ensinou muito para a gente sobre a ação da lei telúrica, a lei da ação telúrica. Então nós vamos passar para a parte teórica agora e depois nós vamos para aquela situação assim de sanar as dúvidas. Vamos expor mais exemplos, vamos expor mais características desse processo e, claro, as dúvidas serão sanadas, ok? Vamos lá então. A 11ª lei. A lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Aqui, ó, telúrico, do latim telos, um sinônimo de terra. Ou seja, é a ação da terra, a energia do nosso planeta. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. A adaptação ao meio é da dinâmica da vida. Dela, de seus vários níveis de complexidade
e de degraus evolutivos se ocupam as ciências biológicas. Mas a fonte da vida é o espírito. E o meio do espírito é a eternidade. Cada vez que reencarna, mergulhado num determinado tempo do planeta, de um certo país, de uma comunidade, família e humanos com quem irão conviver, a cada nova germinação na matéria, o espírito tem um reencontro com cósmicas e eternas opções. Ou evolui, aumentando a luz de si mesmo, que conquistou através de anteriores experiências na noite dos tempos, ou regride, fabricando suas próprias sombras e as dores e horrores que terá de suportar para reajustar-se à harmonia cósmica que perturbou. De tempos em tempos, de ciclo em ciclo, passos grandes ou pequenos vão sendo dados. E o espírito sempre avança, embora com eventuais retrocessos. Quando um ser humano se atira a variados crimes, perversões e vícios, de modo a retroceder alguns degraus na evolução, sabe-se que ele sentirá, ao desencarnar, todo o fardo das consequências. Seu espírito tomará a forma adequada ao meio em que ele próprio se construiu. Terá um corpo astral degradado, disforme, monstruoso. Será um eu, por exemplo. E ao ver que outros companheiros, esbeltos quando encarnados, transformaram-se e tomaram a aparência de animais, compreenderá que a degradação de sua forma está acompanhando a degradação espiritual. As lendas de homens que se transformaram em animais, a zoantropia que nós já explicamos, têm no astral permanente realidade. Mas tais fenômenos de deterioração da forma, sendo relativamente rápidos, também são passageiros. Vistos da eternidade, tem uma duração de uma moléstia curável, como se fosse uma gripe, né, gente? O espírito, mais tempo ou menos tempo, reintegra-se ao fluxo reencarnatório. E assim, vivendo e morrendo, reconquista o caminho perdido. Muito mais séria, porque irreversível é a pavorosa deformação que sofrem os espíritos que transgridem sistematicamente a lei da reencarnação. Não é fenômeno comum, pois somente entidades sumamente negativas e dotadas de mente poderosa, como por exemplo os magos negros, têm condições e temeridade bastantes para desprezar e recusar a vida. Observamos cuidadosamente por cerca de 5 anos espíritos que evitaram por todos os meios reencarnar, chegando a assustar a própria reencarnação durante tempo tão dilatado que chega a milênios. Começam a sofrer uma sutil, quase imperceptível, mas lenta e inexorável ação do magnetismo do planeta, coercitivo, que limita e primário. O corpo astral se corrói e se desgasta. O espírito perde a aparência e estética normais e vai se transformando num ser repelente. Este processo tem semelhança com o envelhecimento de uma casa, em que a ação do tempo vai produzindo sinais de progressiva ruína, com deslocamento de paredes, rachaduras, perda de reboque, etc. Tão lenta é essa degradação que nem mesmo o espírito que a padece costuma percebê-la, o que é de suma gravidade, já que a deformação, segundo tudo indica, não tem reversão. Já observamos muitos magos negros com estes sinais de decadência, mais de 30 casos. Ninguém burla as leis divinas impunemente. Quem se contrapõe ao ciclo das encarnações, repelindo oportunidades evolutivas, quem abomina como repugnantes as experiências na carne, quem prefere as ilusões do poder, através do domínio tirânico de seres encarnados ou desencarnados, de vastas regiões do astral inferior, aferra-se inconscientemente e automaticamente à massa do planeta e se afunda nele em trágico retrocesso. Este fenômeno só acontece com espíritos detentores de inteligência e poder mental suficiente para assustar as próprias reencarnações durante séculos.
espíritos inteligentes, de grande poder mental, mas inferiores, pois ainda sujeitos à roda das encarnações e dependentes delas para subir na escada evolutiva. Nos espíritos superiores, que por mérito evolutivo não mais precisam reencarnar, esse tipo de degradação jamais acontece. Eles estão redentos, escapam ao magnetismo do planeta em razão do grau de desmaterialização que já atingiram. Temos aprendido que o conhecimento dessa lei de ação telúrica é da mais alta importância. Ela nos enseja profundas lições espirituais ao desvelar a evolução dos seres e esclarece também esses espíritos endurecidos, envelhecidos no mal através do poder maléfico de suas mentes. A importância da lei nos leva a ilustrá-la com a apresentação de um caso. Esperamos que fiquem bem claros, assim, os detalhes da técnica e de sua aplicação. Que forma o espírito toma ao desencarnar? Tomará a forma do meio em que ele próprio construiu. Terá um corpo astral degradado, disforme. Como você entende a forma adequada ao meio? É o mesmo que ter um corpo astral de acordo com as atitudes e pensamentos cultivados durante a existência em questão. Se as atitudes são deploráveis, o corpo astral será feio, deformado pelo vício que o plasmou, por exemplo. Quando esta forma se deteriora, quando é irreversível? A forma se deteriora e é irreversível quando se transgride a lei de reencarnação. O que é a ação telúrica? É a ação magnética do planeta sobre o ser. Quais os efeitos dela sobre o espírito? Causa no corpo astral do ser a corrosão, a perda da aparência, o envelhecimento. Que espíritos sofrem esta ação? Os que burlam a lei de reencarnação. Explique a comparação com uma casa em ruínas. A casa em ruínas foi corroída pela ação do tempo, sem reformas e sem cuidados. O espírito que não reencarna sofre a ação do tempo a tirar-lhe a forma. Que espíritos conseguem sustar a própria reencarnação? Os que possuem inteligência e mente muito fortes. Magos, portadores de iniciações do passado. Qual a relação? Maldade, deformação. A deformação do corpo astral é proporcional à maldade cometida. Bem, vocês viram aí que o pessoal do curso já se incumbiu até mesmo de fazer aquelas perguntas mais comuns, né? Aquelas que com certeza levantam muita polêmica, né? Sobre esse tema. Então, essa ação do planeta sobre esses espíritos, ela ocorre inexoravelmente. Se ele resistiu a reencarnar, se ele se recusa a reencarnar, ele vai se desgastando, vai havendo esse desgaste. Igual eu falei, ele é bem lento, mas ele é progressivo. Ele vai primeiro envelhecendo, perdendo os cabelos, ficando feio, enrugado, a pele muda de cor. E isso é um processo que não acontece da noite para o dia. É um processo muito lento. Tanto que a maioria dos espíritos que sofrem esse processo, eles não reconhecem essa situação. Eles não reconhecem que estão sofrendo esta ação. Tanto que quando nós falamos com um espírito que ele vem manifestando uma ideoplastia bonita, perfeita, que a gente coloca o espelho da verdade na frente dele, que a gente faz se abrir a visão espiritual dele para que ele veja a verdadeira condição dele, ele se recusa a aceitar. Ele fala, não, isso aí não sou eu, não sou desse jeito. Isso aconteceu com o espírito do dia, né, que estava se manifestando ali no Congá. Ele virava e falava, essa aí era um espírito com a ideoplastia feminina, virava e falava, essa aí não sou eu não sou desse jeito. E aí a gente foi obrigado a fazer a utilização daquela técnica que a gente citou para vocês aqui outro dia, de fazer ele sentir o que estava acontecendo com ele. Sim, Marcelo? Desculpa a ignorância, assim, mas não ficou claro o
Porque qual a vantagem que esse espírito vê, assim, eu não querer reencarnar, assim, eu não querer evoluir, Ah, mas é muito interessante. Pensa num mago negro que vem para o processo reencarnatório. E aí, através do processo reencarnatório, aqui é uma escola, onde ele vai ter que aprender a evoluir, ele vai ter que dar passos, ele vai ter que caminhar rumo à evolução, porque aqui é uma escola, aqui na matéria é uma escola. Aí ele não quer participar disso, ele quer evitar o reencarne, como a gente já viu casos que aqui até falou, que eu já vi casos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, do próprio Tomás de Torquemada, em que ele evitava a reencarnação dele, até mesmo depois da concepção, fazia a mãe abortar. E aí ele evita esse reencarne, por quê? Porque dentro da matéria ele está preso. Vai perder o poder dele. Ele perde o poder dele, ele perde o domínio que ele tem lá no plano espiritual, que vocês viram aqui, ele aprisiona escravos, tanto encarnados quanto desencarnados. Vocês se lembram lá quando a gente estudou as características da obsessão, que a gente falou da obsessão de desencarnado sobre desencarnado? E eu ainda citei o exemplo dos magos negros, que têm hordas de espíritos sob seus comandos, como escravos, escravizados. Lembram que eu falei que quando ele promove um trabalho de magia negra, não é ele quem vai lá ficar vigiando o campo energético daquele trabalho de magia negra. Ele manda escravos. Então, exatamente. Então, qual é a intenção dele? É garantir o poder dele, o controle dele. Porque se ele reencarnar, ele vai perder o controle sobre aquele local onde ele tinha domínio. O exemplo que eu posso voltar a falar também é o Tomás de Torquemada, que quando ele reencarnou, ele perdeu o controle sobre o local onde ele comandava, tanto que esse local foi tomado por um outro espírito que inclusive na época era a secla dele, era um dos seguidores dele. Sim. Você já imaginaram o cara que gosta de farra, de sexo, cerveja, churrasco, e no astral ele bota caldas nova pra ele? Então a pessoa que cara que gosta de jogos de todo jeito, festas e shows, ele monta um Las Vegas pra ele, ele vai querer reencarnar pra quê? De jeito nenhum. Então, ele tem um poder, inclusive muito maior, quando ele está no plano espiritual. Um exemplo que a gente é muito comum a gente ver naquelas pessoas que hoje são magos, que reencarnados, que foram magos negros lá no passado e hoje estão reencarnados. É muito comum essas pessoas em desdobramento, a hora que o espírito se vê desligado da carne, vai para as trevas fazer magia, vai para as trevas continuar com o seu reinado, vai continuar mandando lá. E isso aí a gente sempre encontra em livros, né, falando desse tipo de situação. O livro da Maria Modesto Cravo fala muito desse tipo de situação. Então ele evita o reencarne para continuar com o poder dele. É igual aquela história do rei que ele quer buscar o cálice da vida eterna, a fonte da eternidade, o santo graal, para conseguir ter a eternidade, ter vida eterna, para continuar o seu reinado eternamente. Então isso acontece com os grandes magos do mundo espiritual. Eles querem evitar a todo custo o reencarne, né? Então eles vão fazer de tudo. Só que como foi falado no texto, essa degradação, ela vai ocorrendo e ela é bem lenta. Tanto que tem alguns que não reconhecem essa degradação. Mas os grandes magos mesmo, os poderosos, os que têm grande conhecimento, eles sabem de todas essas leis, eles sabem de todas essas regras. Bom, eles foram magos. Exatamente. Eles passaram pelo menos por aquela escola de iniciação. Né? Exatamente. Tem todo o conhecimento de magia. Eu vou fazer aqui uma relação aqui, e aí você o que você pode
dentro dessa relação, se tem a ver ou Certo. não com o que eu vou falar aqui.